Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, hoje nós vamos corrigir a nossa terceira meta, tá? Eu mandei vários exercícios da apostila para vocês, então vamos corrigir aqui. Eu vou colocar de uma maneira breve, tá? Explicando o que deveria ser feito em cada exercício e aí coloco o slide também lá no Iônica para vocês corrigirem com calma, certo? Então, a primeira coisa que eu pedi para vocês era que realizassem uma leitura e interpretação de texto, lá das páginas 44 a 49. Era o início do terceiro capítulo, que era at home, então vocês tinham bastante vocabulário, coisas relacionadas à casa, tá? Lá na página 44, vocês tinham que primeiro conversar com os colegas ou comigo, né, lá na 1, e falar o que você faz quando você não entende o significado de tal palavra, e também se você tem algum dicionário e se você usa ele. Lá na 2, era uma resposta pessoal. Vocês tinham que fazer uma lista de palavras relacionadas à casa. Então, poderia ser móveis, os lugares da casa, o que vocês achassem melhor, ok? E na 3, vocês tinham 4 explicações ali, igual tem no dicionário, e vocês tinham que falar o que esses 4 textos estavam falando. Então, era a segunda opção ali, they are definitions of different kinds of houses. Então, eles são definições de tipos diferentes de casa. Aí na 45, vocês tinham que relacionar essas 4 definições com essas 4 imagens. Então, ficaria ali cottage, farmhouse, row houses e duplex, ok? E também, na 45, vocês tinham que falar, aqui definir se era true or false, as sentenças, tá? Então, as sentenças ficariam TFFF e eu coloquei o que estava errado. Lá na segunda opção aqui não era adjective, era um noun. Na terceira, it is not the only house, ok? It's not necessarily the only one. E na terceira aqui, não é British English e sim American English. Okay? Na 6 era a resposta pessoal também, vocês tinham que escolher uma dessas palavras e procurar a definição dela e escrever, ok? Aqui na 46, então, vocês tinham que conversar, falar qual era o lugar favorito da casa de vocês e por quê, e na sua opinião o que é importante levar em consideração ao comprar uma casa. E na terceira, vocês tinham um texto, um parágrafo ali, tá? Que é sobre a venda de uma casa. Na primeira parte, na A, vocês tinham que marcar qual parte da casa não havia sido mencionada no texto, nesse texto aqui, tá? Então, era o home office, que era o escritório da casa. Não havia sido mencionado. E responder ali as outras 3 questões sobre o texto. Onde ficava a casa, quanto custava, e a D era pessoal. In your opinion, is the house cheap or expensive? Na sua opinião, a casa é barata ou é cara? Ok? Daí você dava a resposta pessoal ali. Na 47, vocês têm alguns utensílios, tá? Alguns móveis, e vocês tinham que classificar ali esses móveis e utensílios para qual parte da casa eles deveriam ir. Lembrando que tem alguns objetos que eles podem estar em dois lugares da casa, como é o caso ali, ó, da rocking chair, da TV, porque tem gente que tem a TV tanto na sala quanto no quarto, então vocês poderiam optar aqui. Eu coloquei até nos 2 lugares, tá? E aí, depois vocês conferem ali para qual lugar vai cada objeto, certo?
Tô indo rapidinho porque é muita coisa pra gente corrigir. Aqui na 48, vocês tinham que conversar também, mas nada impedia de vocês escreverem as respostas de vocês ali do lado. E vocês tinham que lembrar o que eram chores. Os chores são afazeres de casa. Então, tinha que mencionar algumas chores, se vocês faziam algumas delas, tá? E na 2, vocês tinham 10 imagens, eu acho. E vocês tinham que... 3, 6, 9. 9, não, 12. 12 imagens. E vocês tinham que relacionar os afazeres de casa que estavam ali na imagem com o nome de cada um, tá? Então, ficaria essa ordem aqui, certo? Aí, na página 49, vocês tinham que completar as sentenças, tá? Então, ali, ó, ficaria do the shopping, sweep the floor, feed the dog, take out the trash, make the bed. E tinham que pegar essas palavrinhas aqui que vocês colocaram para completar a sentença aqui na palavra cruzada. E aí, completaria a palavrinha cruzada, ok? Aí, a segunda tarefa da semana era que vocês desenvolvessem um resumo do past simple, dos verbos regulares, no caso, no caderno, né? Se vocês quiserem me mandar esse resumo para eu dar uma olhada, podem me mandar lá no meu e-mail, que eu confiro assim que possível também, beleza? Aí, continuando, ainda no capítulo 3, vocês tinham que realizar 8 páginas de exercício, das 50 a 57. Ali nas 50, vocês tinham um diálogo entre 3 adolescentes ali conversando sobre chores, e vocês tinham que falar ali, ó, the teens are talking about actions in the past, tá? Lembrando que os verbos ali destacados no diálogo estavam com ed, então é passado. The verbs in both are in the affirmative form. Todos estavam com ed, então isso significa que eles estavam na forma afirmativa. E aí vocês tinham que comparar esses verbos com os verbos que estavam lá na página 49, tá? No base form. Então, o que foi adicionado para transformá-los em uma conjugação do passado? Era o sufixo ed, ok? E aí vocês tinham aqui na 2 que colocar os verbos que estavam aqui no passado. Então, era só colocar ed ali no final. Lembrando que aqui, ó, por exemplo, ae, wipe, a gente só adiciona o dzinho porque já tem o e, beleza? Na 51, vocês tinham um schedule ali, um cronograma do que as duas crianças fizeram durante a semana, tá? As chores. E aí, tinha o checkzinho verde, que a pessoa tinha feito, ou o xizinho, que ela não tinha feito. E vocês tinham que montar sentenças ali. Tanto a A e a B eram exemplos, a C e a D vocês tinham que completar, e a partir da E, vocês tinham que realizar, construir toda a frase. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui na B, Bob last Friday. Friday tá aqui. E é uma coisa que você poderia escolher, ó. Tinha 2 opções. Bob mowed the lawn. Ele fez isso, tá? Ele cortou a grama. Se vocês quisessem colocar walk the dog, também podia, ok? Aí eu coloquei aqui de exemplo, né? Eu escolhi um dia da semana e o que a pessoa tinha feito. Aí eu usei o ed no verbo, tá? Esses verbos aqui, ó, clean, vacuum, mow, wipe, fold, walk. Era só colocar ed se a tua sentença fosse afirmativa. Se ela fosse negativa, nós teríamos que colocar o didn't na frente, tá? Olha só a G, por exemplo, que eu coloquei, tá? Ali eram respostas também pessoais. Bob didn't vacuum the living room last Thursday. Olha o Thursday aqui, ó.
aqui tá um xizinho. Aí eu coloquei que ele não fez isso, ok? E aí, assim por diante. Então, aqui poderiam ter várias sentenças, tá? Ainda na 51, vocês tinham que ir lá no appendix da apostila, né? Para responder essas questões. Eram respostas de sim e não, então eram as short answers. Aí eu coloquei aqui, olha só. Did Beck vacuum the living room last Tuesday? Eu tinha que voltar ali na página, no exercício 3, e ver se ela tinha feito isso ou não. Aí eu coloquei, yes, she did. Did Bob walk the dog last Monday? No, he didn't. Isso são os nossos short answers. E aí, nas 5, eram respostas pessoais. Vocês tinham que falar ali dos afazeres de casa. O que você fez e o que você não fez na semana passada, last week. Aí você escolheria uma coisa que você fez. I clean my bedroom. Tá? Eu limpei o meu quarto. I didn't wash the dishes. Eu não lavei a louça. Certo? Então, uma na afirmativa e a outra na negativa. Aqui na 52, na número 6, vocês tinham que colocar esses verbos aqui da caixinha roxa no passado, né? Para completar as sentenças desde que elas fizessem sentido. Então, olha só. My weekend was very nice. I traveled to Buenos Aires and I stayed at a fancy hotel. I watched some movies and rested a lot. Ok? E aí, assim por diante. Sempre com ED, olha só. Confiram isso. Aí, em seguida, vocês tinham, então, 3 sentenças aqui, né? Vocês tinham que relacionar as frases com as imagens que estavam aqui. Então, ficaria aqui, por exemplo, que eu li com vocês, a pessoa ficou no hotel. Então, é aqui, ó. Depois, só conferir quem foi ao zoológico, quem fez festa, certo? Aqui na 7, vocês também tinham alguns verbos e tinham que colocar aqui nas sentenças. Porém, os verbos ficavam no infinitivo, porque nós temos did em todas as sentenças. Então, olha só. What did you do last weekend? Ok? Cuidar com isso, não colocar ed no final. A 8 era para fazer impar, então não precisava fazer. E aqui, vocês tinham listening. Pessoal, eu preciso que vocês façam esses exercícios, que vocês pratiquem o listening de vocês, que é a audição ali, porque isso faz muita diferença, tá? Vocês têm um CD, vocês receberam um CD com material, então façam isso, por favor. Ali no primeiro e segundo exercício, vocês tinham que apenas escutar e repetir. No terceiro, que era do áudio 10, vocês tinham que classificar de acordo com a fonética, tá? Como eles falavam. Então, como terminavam o som dessas palavras aqui. E aí, por exemplo, aqui, ó. Cold, rain, enjoyed, ok? Watched, helped, passed, visited. Aí ficaria um I e o D ali, tá? Aí vocês tinham que escutar umas 3 vezes para conseguir completar essa tabelinha. Aí vocês tinham o áudio 11 e tinham que completar aqui. Opa, aqui sumiu, mas é o B, tá? Completar com o que vocês escutaram, o que as pessoas fizeram no dia anterior, certo? A 54 era pessoal também. Vocês tinham diferentes tipos de casa em diversos países e vocês tinham que responder aquelas 3 questões. Qual é a mais diferente, assim, para vocês e por quê? Por que vocês acham que existem diferentes tipos de casa, tá? E se é importante saber os diferentes tipos de casa que existem. Certo? A 55, aqui a gente tinha que conversar, mas vocês podiam responder com short answers também.
Did you make your bed? Sobre ontem, né? Yes, I did. No, I didn't. Poderia ter adaptado. Na 2, vocês tinham o exercício do áudio 12. Vocês tinham que relacionar também as chores realizadas por essas 4 pessoas, tá? Então, por exemplo, a Mary, lá segundo o áudio, o que ela fez? She washed the dishes, she folded the clothes. O Felipe aqui, walked the dog, ok? Vacuum the house, certo? E ainda sobre o áudio 12, vocês tinham que responder essas 5 perguntas com as short answers. Did Mary clean her bedroom? Yes, she did. Did Mary iron the clothes? No, she didn't. Certo? Aqui nas 56 e 57 são respostas pessoais. Vocês tinham que criar, que falar ali qual tipo de dicionário mais usado, mais útil e por quê. Aí vocês fariam ali um pequeno dicionáriozinho, tinham que seguir os passos ali, então vocês tinham que classificar o tipo de dicionário que vocês iam utilizar, ok? Fazer um dicionáriozinho, podem fazer também tudo no caderno, porque eu sei que não vai ter espaço aqui na folha, né? Então podem fazer no caderno. Aqui na 56, 57, eu errei aqui também. Aqui na 57, vocês tinham que, principalmente porque a 4 não dá pra fazer porque vocês precisavam de colegas, vocês tinham que responder a 6 e o Now I Know, tá? Pensar se o teu dicionário foi claro, foi objetivo, quais palavras você incluiu ali para fazer aquele dicionário, sempre lembrando que nós estamos conversando com um tema de casa, né? Então, pode ser partes da casa, móveis, etc. E no Now I Know, vocês tinham que marcar a opção positiva ou negativa sobre o que você aprendeu no capítulo 3, tá? Por exemplo, in this chapter, I read dictionary entries. Vocês leram alguns tipos de definições de dicionário. Se sim, você marca a opção verdinha ali, a mãozinha verdinha. Se não, a mãozinha vermelha, ok? E era isso, não mais. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido realizar as atividades. E se não, é só me mandar mensagem que eu respondo assim que possível para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e see you, bye bye.